parte 2 do nosso diagnóstico pro tratamento da FIV. Se você não viu o primeiro vídeo, é muito importante que você veja, porque a gente precisou fazer o tratamento da FIV, a gente teve um diagnóstico do meu marido, então é importante vocês terem essas informações, porque cada tratamento é único, cada mulher tem um diagnóstico diferente e isso vai influenciar em muita coisa. Então, dando continuidade, quando a gente descobriu que realmente a gente tinha espermatozoide, foi um dos dias mais felizes das nossas vidas. A gente ficou com aquela esperança de que tudo ia dar certo, que realmente a gente ia conseguir prosseguir com o tratamento, porque a gente dependia dessa resposta. Logo depois da pulsão que meu marido precisou fazer, eles já congelaram os espermatozoides e aí a gente ia para a próxima etapa, que era o início mesmo da FIV. Para quem não sabe o que é FIV, é muito diferente de inseminação artificial. FIV é um tratamento que você faz basicamente todo no laboratório. Então você pega o espermatozoide, pega o óvulo da mulher, eles juntam isso no laboratório para formar o embrião. Só que parece que esse processo é muito rápido, fácil, mas não é. Tem várias etapas que precisam ser seguidas e concluídas para você conseguir ter o sucesso, e isso envolve muitas questões, diagnóstico da mulher, idade da mulher, enfim, gente, é tão complexo que a nossa cabeça fica bem doida nesse período. E eu já disse pra vocês, eu tirei forças, não sei da onde, coragem mesmo, pra poder fazer esse procedimento, porque eu via em filmes, eu via em vários lugares, mas não me aprofundava sobre o assunto, até porque não me interessava, né, no caso. Eu jamais achei que eu ia passar por isso. E quando eu comecei a me aprofundar nisso, eu fui ficando mais ansiosa e tudo mais, mas coragem eu tinha, e eu tinha um objetivo, que era realizar esse tratamento para conseguir os meus 2 filhinhos que estão aqui na minha barriga hoje, graças a Deus. Eu queria poder resumir para vocês, mas eu não posso fazer isso porque é muito complexo e eu preciso passar essas informações muito importantes que eu buscava quando eu fiz a minha FIV. Então, quem tá passando por isso quer buscar essas informações que eu acho muito importante passar por aqui. Então, nossa conversa vai ser um pouco longa. Então, como eu disse pra vocês, a FIV é dividida em várias etapas, e essas etapas, o número delas, na verdade, vai depender do diagnóstico e como o médico vai avaliar isso, o casal como um todo, não só da mulher ou do homem. No meu caso, a nossa primeira etapa foi a pulsão dos espermatozoides do meu marido, então não é todo mundo que precisa passar por isso. E aí a segunda etapa foi a coleta dos óvulos. A coleta dos óvulos eu acho que é o período mais tenso da FIV, porque é onde você toma aquela bomba de hormônios. Então o que acontece? Como que funciona esse procedimento? Toda mulher libera um óvulo por mês. E aí espera o espermatozoide para ver se você engravida ou se não você menstrua. É o ciclo natural de toda mulher. Na FIV o que acontece? Eles querem estimular o corpo a liberar o máximo de óvulos possíveis naquele mês. Então, por isso que é uma bomba de hormônio que eles precisam te dar para o corpo entender que ele precisa liberar o máximo de óvulo possível naquele mês. A FIV, no modo geral, ela deixa a gente muito doida, principalmente na primeira consulta com o médico. Tudo vai depender da sua idade, dos números que eles passam pra gente, no sentido de porcentagem mesmo. Por exemplo, eu com 33 anos, ele disse que eu tinha 50% de chance do sucesso da FIV nessa primeira vez. Então 50% não é muito, gente. 50% é sim ou não e é isso, entendeu? Então a gente fica muito ansiosa, porque não depende nada da gente, nada no tratamento depende da gente. A ciência vai até um limite. Acima desse limite é Deus que vai resolver pra você. Então por isso que a gente se apegou muito a Deus, a nossa fé, e é o que confortava a gente, porque realmente Deus que precisa tomar essa decisão se vai dar certo e se é da vontade dele. Então a gente iniciou o processo das medicações para estimular o corpo a liberar os folículos. Cada mulher é de um jeito. Sabe aquelas injeções que mostra que você toma praticamente todos os dias na barriga? Então, é esse período aí tenso que a gente passou. Pode ir? Pelo amor de Deus.
Nossa, dói. Ele administrou os remédios via oral e via injetável, não sei se é assim que eu posso falar. Eu não tomei os 12 dias de injeção na barriga, graças a Deus, porque era uma coisa que eu tava morrendo de medo. Eu tomei por volta umas 4 injeções e o resto oral. Eu também aplicava hormônio no corpo e tanto os remédios orais como os injetáveis, eles precisavam ser tomados exatamente no horário que o médico marcava. Tinha injeção que eu tomava 9 horas da noite, teve injeção que eu tomei 2 horas da manhã. Era assim, contado mesmo no relógio para despertar para tomar as injeções. Se não me engano, foi um período de 12 dias que eu precisei ficar tomando essas medicações. E nesses 12 dias eu ia no médico para ele ir avaliando com ultrassom a quantidade que o meu corpo ia liberando de folículo. E além da quantidade de folículo que eu precisava ter, que seria o ideal, eles precisariam estar num tamanho X. Então, os menorzinhos, eles descartavam. Só para vocês terem uma ideia, no meu caso, a gente conseguiu um número de 22 folículos, só que essa porcentagem um tanto é descartado, porque pode ser que o folículo não tenha óvulo dentro. O folículo é a casinha do óvulo, então eles querem o óvulo que está dentro do folículo. Então essa porcentagem pode cair bastante do número de folículos que aparece lá no ultrassom e eles vão saber na hora da coleta. No meu caso, de 22 folículos, caiu para 15 o número de óvulos que a gente conseguiu coletar. Mas calma que tem um processinho antes aí. Nesses 12 dias que eu estava tomando hormônio e tudo mais, eu fiquei muito sensível, muito mesmo. Tive alguns efeitos colaterais dos remédios, tive uma visão embaçada, às vezes me dava tontura, eu fiquei um pouco inchada. Os ovários, eles ficam imensos, eles ficam no tamanho de uma laranja de cada lado, então é um pouco perigoso, não podia fazer movimento muito brusco de torção, que podia acarretar alguma coisa mais grave, então tem todo um cuidado mesmo que a gente precisa ter nesse processo. E aí, finalmente, chegou o dia da coleta dos óvulos. Esse dia, gente, eu tava extremamente nervosa, eu chorei muito, eu nunca tinha passado por um procedimento de sedação, então é um procedimento mais assim, invasivo. Quantos ovulinhos você acha que a gente vai conseguir? 19, né? Vamos ver. Ansiosa. Basicamente é um exame de transvaginal que você precisa fazer. Você fica na posição de um exame de transvaginal, do ultrassom. Porém, o ultrassom, ele tem uma agulhinha na ponta que ele vai ir captando os folículos dentro dos ovários. É basicamente isso. Eu fiquei um pouco assustada quando eu fui pesquisar. No dia, o pessoal da CMR foi super cuidadoso, atencioso em relação a isso. Eu só lembro de eu sentada na cadeira e eu falando pra enfermeira: por favor, pode sedar bastante porque eu não quero sentir nada de dor. E aí eu lembro dela falando alguma coisa pra mim e capotei. E só acordei quando o procedimento tinha acabado, então não senti absolutamente nada. Durou em torno de 1 hora. Depois eu fiquei uma meia hora deitada numa maca pra me recuperar, caiu um pouco a minha pressão, mas quanto ao procedimento em si, eu realmente não senti nada, graças a Deus, foi bem tranquilo. E aí, logo que acabou o procedimento, eu recebi algumas orientações para recuperação mesmo em casa. Só que aí teve um pequeno porém que eu não imaginava que poderia acontecer isso, porque eu entrei num número um pouco restrito de mulheres que após o procedimento pode entrar num diagnóstico que se chama hiperestímulo ovariano, que é uma complicação desse processo, desse período de medicação que você tomou. Então você teve um hiperestímulo de remédio, o seu corpo identificou como um excesso de remédio e ele começa a dar algumas complicações. Pois é, gente, eu passei por isso. Eles me explicaram como que funcionaria esse processo para recuperação. Depois vocês dão uma pesquisada no Google aí, hiperestímulo ovariano. É meio desesperador. Eu comecei a ficar bem nervosa, porque esse hiperestímulo ovariano, ele basicamente dura 7 dias.
Então, nesses 7 dias de recuperação, eu fui monitorada completamente pela CMR. Então, eles me enviavam mensagem perguntando como eu estava, eles queriam saber minha frequência cardíaca, como estava o meu xixi, se ele estava claro, porque eu tinha que tomar no mínimo 4 litros de água para eliminar todo o remédio que eu tomei, para o corpo entender que não precisa mais estimular o meu ovário. O meu ovário estava gigantesco. E assim, tem casos, gente, que a mulher precisa ser internada. Então, é bem complicado. Eu tava morrendo de medo. E os meus piores dias, com toda certeza, foi os 3 últimos dias. Foi assim, desesperador. Eu passei muita dor, uma dor que eu não sei explicar pra vocês, uma dor que parece que é uma dor de rim, de começar a gemer de dor, sabe assim? Foi surreal, gente. Eu nunca passei tanta dor na minha vida nesse período. Tomei muito remédio, Eu vou deixar a foto aí pra vocês, o tanto de remédio que eu tomei pra me recuperar mesmo depois de todo esse período da FIV. Por isso que, da minha cabeça, foi meio traumatizante essa primeira etapa da FIV. Eu fiquei super inchada, minha barriga ficou enorme, meu umbigo ficou roxo. Então eu não sei se na hora da coleta estourou algum vasinho, meu umbigo ficou roxo. Enfim, gente, foi um pouco desesperador pra mim, bem traumático. Não gosto nem de lembrar, sabe assim? Foi bem tenso. No final, deu tudo certo. Passaram 7 dias e assim, no 8º dia eu já tava bem melhor. Eu não tô falando, pelo amor de Deus, que toda mulher passa por isso. Tem mulher que faz essa etapa tão tranquila que ela tem uma rotina normal, vai na academia e tudo mais. Infelizmente eu não tive essa sorte, mas eu não quero assustar vocês, eu só tô passando realmente a minha realidade de como foi mesmo. Bom, enquanto eu estava passando mal nesses 7 dias, lá do outro lado da CMR, eles já estavam fazendo a fecundação dos óvulos com espermatozoide. Então é doido porque assim, ao mesmo tempo eu tava passando muito mal, só que do outro lado, eu também tava ansiosa querendo saber os resultados, né, da coleta, o quanto de embrião que deu e tudo mais. No dia que eles fazem a captação do óvulo, eles dão um número de óvulos que eles conseguiram, que foi 15, né, que eu disse pra vocês, e eles fazem a fecundação no laboratório com espermatozoide, como se fosse uma plantinha mesmo. Eles colocam numa estufinha, e eles vão sempre, dia a dia, verificando essa evolução mesmo das células. Então, se as células estão se dividindo para formar um embrião, e eles vão dando essas notícias dia a dia pra gente. E a gente vai ficando super ansiosa nessas notícias, porque a gente quer saber se realmente a gente vai conseguir os embriões, que é o dia final, que é o D7, que eles falam dia 7, que é o final, né? Quantos embriões realmente a gente conseguiu. Então, nesses 15 óvulos que foram fecundados, a gente conseguiu um total de 9 embriões. E aí foi uma felicidade só quando a gente recebeu essa notícia, porque 9 embriões é uma quantidade muito boa. E além da quantidade, eles classificam os embriões. Então, basicamente, vou falar uma coisa bem leiga aqui, mas se o embriãozinho tá bom ou tá mais ou menos. É basicamente isso, mas é muito mais complexo, né? Eles indicam os melhores para você fazer a transferência e ter uma chance maior para eles desenvolverem, tá? Até formar um bebê. Então, é tudo isso, gente. É muita informação, mas realmente é todo esse processo que a gente precisa passar.